Como vemos no final do vídeo anterior, Atena foi capturada pelo Senhor dos Mares, Poseidon, que a levou para o seu santuário subaquático, onde lá fica o seu reino, assim como Zeus é o senhor do Olimpo e também era o governante da terra. Poseidon é o senhor dos mares e dos rios, enquanto que Hades é o senhor do submundo e dos campos elíseos. E aqui Poseidon tem um plano de destruir o mundo da superfície através de chuvas e de inundações. Seu objetivo é reinar sobre a terra. Num flashback do passado, vemos que a reencarnação de Poseidon já se encontrou com Saori e que ele havia cortejado, tendo interesse amoroso nela. Porém, ela o rejeitou, assim como faz ainda hoje. Acontece que esses dois deuses sempre foram rivais pela veneração dos homens, tanto na mitologia clássica, quando Atena e Poseidon disputaram para quem seria o deus patrono da cidade de Atenas, na Grécia, como também aqui na mitologia de Cavaleiros do Zodíaco, quando Zeus entrega para Atena o domínio de certa forma da Terra. Poseidon foi um dos primeiros a se levantar contra Atena e ocasionou na derrota de Poseidon e o seu primeiro aprisionamento por Atena. E para concretizar os seus planos, Poseidon aprisiona Saori dentro do pilar central que fica no santuário subaquático. Poseidon explica que o santuário subaquático possui 7 pilares que sustentam os 7 mares: o Pacífico Norte, o Pacífico Sul, o Atlântico Norte, o Atlântico Sul, o Oceano Índico, o Oceano Ártico e o Oceano Antártico. E o 8º pilar, que é onde Saori está aprisionada, é o pilar central, que sustenta todo o mar. Caso esses pilares sejam destruídos e quebrados, o santuário subaquático será engolido completamente pelos mares do mundo. E enquanto permanece aprisionada no pilar central, Saori recebe as chuvas que estão caindo no mundo. E dessa forma, o pilar vai enchendo de água até que Atena seja afogada, o que concretizaria os planos de Poseidon em ser o único a governar a Terra. E assim como Atena tem os seus cavaleiros, em especial os 12 Cavaleiros de Ouro, Poseidon tem os seus generais Marina, que são 7, cujas armaduras aqui são chamadas de escamas. É dito que esses generais possuem o poder equivalente a um Cavaleiro de Ouro. Enquanto isso, na superfície, os Cavaleiros de Bronze buscam incessantemente uma forma de acessar o reino de Poseidon. Hilda e Freya descobrem uma passagem através de um redemoinho. Dessa forma, Seiya e Shun saltam no mar e chegam até o santuário debaixo da água. Lá encontram Tétis de Sereia, uma guerreira leal a Poseidon. Seiya e Shun a perseguem com a intenção de obrigá-la a dizer onde Saori está. Aqui aparece o general Marina de Dragão Marinho, que ordena que seus guerreiros derrotem os Cavaleiros de Bronze. Seiya e Shun vencem a batalha e aqui Tétis revela aos dois que Saori está sendo sacrificada no pilar central e que a única maneira dos Cavaleiros de Bronze resgatarem Atena é destruindo o pilar principal, mas para isso eles precisam destruir os 7 pilares e eventualmente derrotar os 7 generais marinas. Ikki, Shiryu e depois até Yoga também conseguem acessar o reino subaquático. Seiya chega até o pilar do Pacífico Norte e ele tenta destruir o pilar usando dos seus ataques. Só que nesse momento ele acaba sendo bloqueado por Bayan, que é o general Marina de Cavalo Marinho. E aqui se inicia a primeira batalha dessa saga. Com seu vento de furacão, Bayan lança Seiya para a superfície do Oceano Pacífico. Entretanto, Pegasus retorna e aos poucos vai superando o poder de Bayan, quebrando as escamas da sua armadura. E devido ao sacrifício de sangue que os Cavaleiros de Ouro fizeram para restaurar as armaduras de bronze, a armadura de Pegasus começa a brilhar e aqui Seiya supera o poder do general Marina e o derrota. Antes de falecer, Bayan revela que nenhum dos Cavaleiros de Ouro seria capaz de quebrar os pilares. Só que aqui ele não poderia estar mais desinformado. Kiki ele aparece carregando a armadura de Libra que o ancião havia enviado para ajudar os Cavaleiros de Bronze. Lembrando que a armadura de Libra possui 12 armas, sendo a única das armaduras de ouro a possuí-las. De fato, é a única que possui armas. E aqui Seiya, usando do escudo da armadura de Libra, consegue derrubar o pilar do Pacífico Norte. Shaina, a Cavaleira de Serpente,
também aparece aqui e permanece para lutar contra Tétis. No pilar do Pacífico Sul, Shun que luta contra Yu, o general marina com o poder de Esquila, a mulher que se transforma em 6 bestas, sendo a águia, o lobo, a abelha-rainha, a serpente, o vampiro e o urso. Essa aqui é uma das personagens aí mitológicas que atormentavam os marinheiros para devorá-los. E ele aqui possui um ataque específico para cada uma dessas 6 formas. Só que Shun vai usando as correntes de Andrômeda e vai superando os ataques, destruindo um a um as 6 bestas de Esquila. Nessa hora, a armadura de bronze de Shun também se torna dourada, como se fosse de ouro. E aqui Shun consegue derrotar o segundo general Marina. E tentando derrubar o pilar, Shun decide se sacrificar, mas é impedido por Kiki, que lhe entrega a armadura de ouro de Libra. E usando aí o nunchaku direito, Shun consegue derrubar o pilar. E o general Marina, que ainda estava vivo, tenta se sacrificar para salvar o pilar, porém sem sucesso. E antes de falecer, ele diz a Shun para que não tenha compaixão dos seus inimigos, ou então acabaria também perdendo a sua vida. Enquanto isso, Shiryu batalha contra Krishna de Chrysaor no pilar do Oceano Índico. Krishna utiliza sua lança relâmpago e consegue aí atravessar o escudo de dragão e o corpo de Shiryu. Vemos aqui que o falecido Shura de Capricórnio passou o poder de sua Excalibur para o braço de Shiryu. A armadura de dragão também fica dourada, mas ainda assim Shiryu não é capaz de derrotar Krishna. A fim de alcançar o poder da Excalibur, Shiryu retira a sua armadura e aumenta o seu poder. E de fato Shiryu consegue quebrar aí a lança de Krishna, juntamente com as escamas de Chrysaor. Só que Krishna usa a sua Kundalina. Krishna ativa aí os seus 7 chakras, o que eleva o seu cosmo imensamente e cria aí uma imensa barreira, sendo repelido e fica aí cego novamente. Desprovido do seu sentido e clamando aí por Athena, Shiryu desperta o 7º sentido e com o poder da Excalibur destrói todos os pontos vitais de Krishna, conseguindo assim o eliminar. Sendo vencedor da batalha, Shiryu então utiliza a espada da armadura de Libra e consegue assim derrubar o pilar do Oceano Índico, esse que é o 3º dos pilares. Ao mesmo tempo, Yoga chega ao pilar do Oceano Antártico, mas se surpreende ao encontrar ninguém menos que Camus de Aquário. Só que tudo isso não passa de uma ilusão. Seiya também chega logo em seguida e encontra com Marin, que aqui se mostra como sendo a sua irmã Seika. Outro dos cavaleiros que chega ao local é Shun. Nesse momento, Ikki, seu irmão, acaba aparecendo por trás dele. E todas essas formas são, na verdade, ilusões provocadas por Casa de Línades, outro dos generais Marina, que possui a capacidade de ler a mente de seus inimigos e, dessa forma, ele assume a aparência de seus entes queridos. O verdadeiro Ikki chega ao campo de batalha para salvar Shun, que é um dos fatos mais recorrentes de Cavaleiros do Zodíaco, junto aí da cegueira repentina de Shiryu. E o Ikki ele supera as ilusões do seu inimigo e o golpeia atravessando o seu coração. Isso porque Kaiser ele assume a forma de Shun. Só que Shun, o verdadeiro Shun, estava logo ali do lado, desmaiado. Então o Ikki não pensou 2 vezes em acertar aí o vilão. Antes de falecer, Kaze vê a memória de Esmeralda no fundo da mente de Ikki. E aqui o Cavaleiro de Fênix afirma que se o vilão tivesse usado essa memória ao seu favor, provavelmente ele teria sido derrotado. E usando o tridente de Libra, o Ikki destrói o pilar do Oceano Antártico. Ikki decide ir sozinho para o templo de Poseidon e deixa seus amigos para trás. Ele também diz aqui que se os cavaleiros vivem ou morrem, isso dependerá unicamente da força de seus respectivos cosmos, ou seja, da sua vontade aí de viver. Yoga é o primeiro a se recuperar e vai até o pilar do Oceano Ártico para enfrentar seu antigo companheiro Isaac, o general Marina de Kraken. Ele revela que no passado, quando Yoga tentou resgatar o corpo de sua mãe nas profundezas do mar, foi Isaac que o resgatou de lá, chegando até a atravessar o gelo. Porém, esse fato acabou ocasionando aí a perca do seu olho. Exausto, Isaac foi levado pelo mar e acabou indo parar no santuário de Poseidon.
se tornando aí, posteriormente, um dos seus generais marina. Isaac aqui revela todo o ressentimento do seu amigo por Yoga ter eliminado aí o Cavaleiro de Cristal e também Camus de Aquário, que eram também os seus antigos mestres. A batalha entre os antigos amigos é impossível de ser encerrada sem que haja um vencedor. Assim como as outras armaduras, a armadura de cisne também se torna dourada. E ele aqui, usando da execução Aurora, consegue superar Isaac. O seu velho amigo, antes de falecer, adverte Yoga sobre o homem que provocou esta batalha. E aqui Yoga usa o Tonfa de Libra para destruir o pilar do Oceano Ártico. Enquanto isso, o Ikki se aproxima do Templo de Poseidon. Mas aqui surge um general marina, o de Dragão Marino, e o seu nome é Canon, o irmão gêmeo de Saga, o Cavaleiro de Gêmeos. Diferente do seu irmão, Canon é completamente maligno. Enquanto ainda tinha a personalidade boa, Saga prendeu seu irmão na prisão do Cabo Súnio. Isso porque, naquela época, Canon já tinha planos de eliminar Saori assim que ela nasceu. E lá na prisão, o Canon encontra o Tridente de Poseidon, sendo ele o responsável por despertar o antigo espírito de Poseidon que estava aí aprisionado. Ele também foi o responsável por guiar o espírito de Poseidon até a sua encarnação Julian. E aqui, auxiliando o Senhor dos Mares, Canon consegue aí se tornar um dos seus generais. E vem aí influenciando Julian a desencadear a destruição da superfície e o fim de Atena, que era o seu objetivo primário. E todo esse plano que ele orquestra tem a finalidade de o tornar o único senhor a dominar os mares e a terra. Bom, e enquanto Ikki enfrenta aí Canon, Shaina, Seiya, Shiryu e Yoga iniciam aí uma batalha contra o próprio Poseidon. Enquanto isso, no santuário, os Cavaleiros de Ouro sentem o cosmo de Atena e querem também descer até as profundezas do mar e interferir aí na batalha. Porém, devido à ordem do atual mestre do santuário, eles estão relutantes em ir ao socorro de Atena. De qualquer forma, a armadura de Sagitário de Aiolos aparece em sua casa e desce aí em direção ao templo de Poseidon. E aqui a armadura se junta à Seiya, o que o fortalece. Dessa forma ele consegue atacar utilizando aí da flecha de Sagitário. Só que Poseidon começa a desviar as flechas e até redirecioná-las para atingir os Cavaleiros de Bronze. Enquanto isso, Shun chega ao pilar do Atlântico Sul e se surpreende ao encontrar Sorrento, o general marina de Cirene. Ele explica que conseguiu sobreviver ao sacrifício de Siegfried, fugindo aí da explosão de Cosmo. E aqui Shun é atacado pela Sinfonia Final da Morte, mas consegue ser salvo quando Sorrento interrompe sua música ao ouvir o canto de Atena no pilar principal. Atena é ouvida por todo o santuário subaquático e de repente Shun queima aí o seu cosmo ao máximo e atinge o sétimo sentido, disparando a corrente nebulosa, o que leva Sorrento à derrota. Na verdade, ele é arremessado para longe. E aqui o Cavaleiro de Bronze consegue destruir o pilar, esse que é o sexto. Só que Shun rapidamente se recupera e vai em direção ao templo de Poseidon. E lá ele ajuda os outros cavaleiros. E aqui todos eles depositam o seu cosmo na flecha de Sagitário e Seiya então dispara. E dessa vez Poseidon não consegue redirecioná-la e acaba sendo atingido. Só que esse ataque gera um efeito reboot, um efeito contrário. Então, devido a esse ataque, a verdadeira personalidade de Poseidon se manifesta, o que libera todo o seu poder. Nesse momento, Sorrento está aí duvidando se de fato foi Poseidon que começou toda essa guerra. Então ele acaba indo atrás de Canon. E aqui Sorrento enfim descobre toda a verdade sobre Canon e permite que Ikki destrua o pilar do Atlântico Norte. No momento em que Sorrento ia eliminar Canon, Ikki ele intervém e pede para que Sorrento poupe Canon. Mas aqui Ikki traz aí uma verdade conveniente para o vilão, de que quando Canon estava preso, era Atena, que naquela época ainda era bebê, que o protegeu todo o tempo em que ele permaneceu na ilha. E esse fato torna aí o vilão extremamente perturbado
e o leva a um arrependimento verdadeiro até. O anime ele segue por uma linha diferente, mas no mangá o Canon ele se redime aí se jogando na frente de Athena quando Poseidon lança o seu tridente. E mais à frente até, ele, Canon, se torna o próximo Cavaleiro de Gêmeos. Bom, a batalha contra Poseidon vai escalando. E aqui aparece a armadura de Aquário, diretamente aí do santuário. E Camus a enviou para o seu discípulo Yoga. A armadura de Libra também se manifesta para proteger Shiryu. Dessa forma, os 3 cavaleiros aqui estando aí prontos para a batalha final contra Poseidon. Vamos, cavaleiros! Shiryu, Yoga! Meteoro de Pégaso! Cólera do Dragão! Execução Aurora! Logo em seguida aí que também se junta a batalha e os cavaleiros elevam seu cosmo. Shiryu e Yoga usam o Cólera do Dragão e o Trovão Aurora para lançar Seiya em direção ao pilar central, conseguindo assim destruir o pilar central e libertar Athena. O grande suporte principal. Será que aconteceu algum milagre? Pégaso é apenas um humano? Eu sou um deus! Nesse momento, todo o oceano começa a invadir o santuário subaquático. Seiya emerge dos escombros carregando Saori em seus braços. E aqui Poseidon ainda tenta eliminar Athena, lançando aí o seu tridente. Mas é Seiya que fica no meio e recebe aí o ataque do deus dos mares. E a única forma de prender aí a alma do deus dos mares é usando justamente a ânfora de Athena. E a deusa aqui da sabedoria arranca a alma de Poseidon de dentro de Julian e o aprisiona mais uma vez. O santuário Marina está colapsando e no último instante Athena teleporta seus cavaleiros para a superfície. Vemos aqui que Julian foi deixado na praia por Tétis. Sorrento e Canon também sobrevivem, como veremos aí na próxima saga. Bom, com o fim da ameaça todos se alegram porque o mundo se encontra, enfim, em segurança. Athena jura que quando o mal voltar a ameaçar a humanidade, não importa quais dificuldades apareçam, ela e seus cavaleiros sempre continuarão protegendo e amando o mundo. Bom, dessa forma encerramos mais um vídeo. O que vocês acharam do conteúdo? Deixem aqui nos comentários. E nos vemos na próxima saga, quando o Imperador do Submundo inicia seus terríveis planos para dominar todo o mundo. E nos vemos no próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.